Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você chegou aqui agora, deixa aqui no comentário, cheguei agora, e eu vou te dar um conselho. Volta e assiste os vídeos lá desde o comecinho, que esse canal tá começando. E você começa a assistir, porque isso aqui é tipo um curso pra vida, ok? De verdade, eu tô entregando aqui um passo a passo, aulas completas, algumas mais divertidas, algumas mais sérias, dependendo de como é que eu tô, senhora, entendeu? Hoje eu estou animadíssima. Então, vou dar pra vocês o mais mastigado possível, às vezes de forma orgânica, às vezes trazendo um pouco mais de estrutura, para que você aprenda de uma vez por toda como viver a filosofia sistêmica na prática e se beneficiar de tudo que ela traz para a vida, de todos aqueles que experimentam sem distinção. Então, tipo assim, você testa, você aprende, testa e vê os resultados, é simples assim. Estamos aqui no segundo vídeo com o mesmo tema, o que causa as desordens dentro do sistema familiar. Nós falamos no vídeo anterior de como a exclusão traz problemas para a família, para a sua vida. Nós vamos falar da segunda ordem, que quando infringida também multa o sistema, trazendo problemas. E aí, alguns sintomas, eles são específicos em relação a uma ordem. Então, tipo, cada ordem que você infringe te traz um tipo de problema bem específico, que fica mais fácil de você identificar qual é o problema, aonde que o bicho tá pegando, para você começar a ajustar. No vídeo anterior nós falamos do problema de excluir as pessoas, e agora nós vamos falar um pouquinho que excluir tem a ver o quê? Com a lei do pertencimento. Quando eu infrinjo a lei do pertencimento, eu acabo excluindo as pessoas. E agora a gente vai falar sobre hierarquia e ordem. Como que se dá as desordens quando infringida esta lei? Vamos lá, vamos ler para ficar bem didático? A desordem surge quando a ordem de chegada, ou seja, o tempo, é invertida ou desrespeitada. Ou seja, a ordem que chegou, quem veio antes, quem veio depois. Quando isso é invertido, traz problema para o sistema. Prioridade, quem chegou primeiro tem a precedência, os pais vêm antes dos filhos. O primeiro cônjuge tem seu lugar antes do segundo e assim por diante. Aqui eu já perdi a senhora. Volta aqui. Fica brava não, tá bom? Fique brava não. Eu sei que a senhora já passou dos 40 e teve mais de um relacionamento. A senhora não é a primeira esposa e a senhora tem que respeitar que a senhora chegou depois. Que a ex-mulher, que os filhos, todo mundo tem lugar nessa família, entendeu? Essa família é muito unida, tem que ser. E aí eu vou dizer pra senhora que a experiência que eu tenho de 2 casamentos, inclusive 2 casamentos que acabaram, respeitar a prioridade, a precedência. Aqui a gente vai falar sobre prioridade e precedência, porque é o seguinte, precedência é quem veio antes, prioridade é quem veio depois. Por exemplo, eu tenho o meu primeiro marido com quem eu tive um filho, inclusive um filho maravilhoso. Tem 18 anos. Hoje ele é noivo de uma outra moça. Só que depois de mim, ele teve uma outra esposa com quem ele teve outro filho. Então essa moça que ele tá noivo agora, ela é a terceira. Mas se ela compancalou que tipo, é só eu tenho lugar, elas não existem, ó, ignorar, negar, querer esquecer, essas mulheres, esquece que essas... Não dá pra esquecer que ninguém tem Alzheimer, né? A vida não tem Alzheimer. Então, eu fui a primeira esposa, terei sempre o meu lugar de primeira esposa, precedência, eu precedi. Eu tenho o meu lugar, o meu filho tem o lugar dele de precedência, o outro filho tem o outro lugar, a segunda esposa tem o lugar, ela é a terceira. Ela só vai conseguir viver em paz com esse homem se ela respeitar todas as pessoas que vieram antes. Caso contrário, terá problemas, ok? E se você é a pessoa que está vivendo agora, é a terceira, a segunda esposa, já começa a engolir. Chupa essa manga. A primeira tem precedência. Você tem prioridade. O que significa? O foco, a energia dessa relação, o foco desse homem deve estar em você. Porém, a história não deve ser apagada. Muito pelo contrário, deve ser honrada e respeitada para que a senhora viva muitíssimo bem. Ok? Catou esse código aí? Anota. Tem coisas que vocês deviam anotar, entendeu? Que é a aula que a mamãe tá dando. Anota aí. Segundo, vamos lá. Então, você não é a primeira cônjuge, você vai lá, respeita o lugarzinho da coleguinha, tá bom? Eu, por exemplo, tenho fé de depois dos meus 50 agora, que agora eu tô fazer 45, eu quero ficar uns 5 anos solteira, e aí com 50 eu quero arrumar um marido. Vou arrumar um marido que já vai ter o quê? Uma história. Mas aí eu estou tranquila, porque eu tenho a minha história, ele terá a dele, e eu vou ocupar o quê? O meu lugar, entendeu? Cada um no seu lugar, que não tem problema. Ado, cada um no seu quadrado. Vamos lá. Bom, o que acontece
quando quem chega depois quer ocupar o lugar do coleguinha que chegou antes, tá? E aqui eu foquei bem nos cônjuges, mas também, ó, os pais têm que ficar no lugar dos pais, os filhos no lugar dos filhos, os avós no lugar dos avós, cada um no seu quadradinho, que aí a vida fica boa, fica feliz. O que acontece? A desordem mais comum é a inversão de hierarquia, onde os filhos tentam assumir o lugar dos pais. Isso acontece quando o filho inconscientemente tenta cuidar ou salvar os pais, ou quando julga que sabe mais da vida do que eles. Outra desordem é o não reconhecimento da precedência de parceiros anteriores, de um novo cônjuge, o que desorganiza a nova relação, viu? Que eu abri um parêntese, porque eu já sabia que isso ia pegar a senhora. Quando você não respeita a ex-mulher, isso vai trazer problema, porque é aquilo que a gente exclui volta. Você não quer que a ex volte. E esse voltar não é voltar para a vida do ex, mas volta com problema, enchendo o saco, dando piti... Enfim, respeite ela e você viverá muitíssimo em paz. Acredite, eu vivo isso também, já vivi isso. Então, respeita a coleguinha, que a senhora vai ter paz e harmonia no seu relacionamento, tá bom? Anota aí. E aí, o Bert também tem uma frase maravilhosa para esse contexto que diz assim: quem veio primeiro é maior do que quem veio depois. Entende? Quem veio primeiro é maior do que quem veio depois, e chupa essa manga, aceita que dói menos, pronto, acabou. Entendeu? A gente pode... Bert Hellinger acabaria esse vídeo por aqui. Mas eu sou uma mãe amorosa, vou explicar para vocês. Bom, a gente precisa entender a diferença de precedência e prioridade. Precedência é aquele que precede, ou seja, que veio antes. É um lugar. É só um lugar. Quando a gente tá falando de relacionamentos amorosos, por exemplo, é só um lugar, é só respeitar que aquela pessoa teve uma história, que ela fez parte, que ela existe. Se tem filhos, então não, essa história vai ser para sempre, forever. Talvez vão precisar ter contato se os filhos são pequenos, talvez vão ter contato porque a harmonia, por exemplo, o meu primeiro marido, a gente nem sempre viveu bem, a gente só começou a viver bem depois da sistêmica, porque eu pude ajustar as minhas posturas e a gente pôde ficar bem. Então hoje a gente é muito parceiro na criação do nosso filho, eu falo dos nossos porque nós tivemos 2 filhos, mas um bebê eu perdi. E o nosso filho que veio à vida, enfim, que tá aí, que tá vivo, nós estamos muito parceiros na criação dele. E por isso o meu filho é uma pessoa, um ser humano tão maravilhoso, tão bem conduzido, porque os pais estão em harmonia. Nós não estamos brigando, nem disputando nada, nós só estamos juntos conduzindo o nosso filho. Porque ele é o nosso projeto de vida. Ponto. Acabou. E ele pode viver em paz com a esposa dele, e ela me respeita muito. Graças à segunda, não respeitava, então era bem desafiador. Mas ela, a terceira, ela é maravilhosa e ela me respeita no sentido desse lugar. E é só isso, não precisa fazer muito, é só entender que, ok, a gente tem uma história, a gente tem um filho e vida que segue. E aí ela pode ser a prioridade, ele pode voltar as atenções para ela. E eu posso viver a minha vida, porque a minha alma não está em conflito com a alma dela. Porque o que acontece quando a gente não quer aceitar o outro, sabe aquela sensação, não gosto de fulano, meu santo não bateu? O santo não bateu porque a alma está em conflito, porque o outro não respeita. Então, quando eu respeito o lugar de cada um, a minha alma fica em paz, o outro fica em paz e a gente pode viver. E aí, felizes para sempre, cada um no seu quadrado. Maravilhoso. A gente pode se reunir o quê? Pro churrasco, no aniversário do filho. A gente pode postar umas fotos bonitas que a família inteira tá junto, não tá em guerra. E aí as crianças podem viver em paz porque os pais estão em paz. Olha que maravilhoso. Vocês querem isso pra vida de vocês? Continua aqui nesse canal. Se você quer isso pra sua vida, dá um like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo hype, porque eu estou ensinando, estou te dando o arroz com feijão pra senhora poder viver de forma leve e harmônica com todos que fazem parte, ok? Porque a minha missão aqui é ensinar. Agora que você já curtiu esse vídeo, já comentou, eu vou encerrar e eu volto no próximo vídeo falando o que acontece quando infringimos a lei do equilíbrio do dar e receber. E sim, todos os problemas que você vive na sua vida é só... Olha o meu telefone tocando! É porque a senhora está infringindo essas 3 leis: pertencimento, hierarquia e ordem, e o equilíbrio do dar e receber. Se a senhora aprender a respeitar essas leis de trânsito, vai parar de chegar multa aí na vida da senhora, você vai poder viver de forma mais harmônica e feliz e chegar no seu destino. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.